Estamos de volta a Bruxelas para a segunda temporada e com o debate mais quente na Europa. É preciso haver mais flexibilidade nos orçamentos. Itália e França anunciaram orçamentos flexíveis para fazer com que as economias saiam da crise. Mas estes orçamentos estão agora sob o escrutínio da Comissão Europeia. Neste programa falamos com o presidente do Eurogrupo, Thomas Wieser, para saber se este impulso para a flexibilidade por parte de alguns países é válido ou se procuram apenas clemência na disciplina fiscal nestes momentos difíceis. E discutimos se a flexibilidade é necessária para o investimento no crescimento. Está aberto o debate. Alguns países grandes acreditam que a procura está enfraquecida na Europa e os cortes orçamentais anuais estão a piorar as coisas. Algo refletido na dívida e nas projeções do déficit em França. Em Itália, o cenário também é difícil. Outros grandes países, com orçamentos mais equilibrados, acreditam que amenizar a disciplina orçamental apenas reduz a pressão sobre os governos para as reformas. Giovanni Maggi analisa o debate e analisa exemplos internacionais para ver se servem de modelo para a Europa. Na Europa, as regras devem estar relacionadas com a estabilidade e o crescimento. Sem estabilidade não há crescimento, sem crescimento não há estabilidade. Primeiro o crescimento e o emprego, utilizando todas as margens, todas as flexibilidades do chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento. Itália e França querem que a União Europeia flexibilize as regras, mas outros, como a Alemanha, insistem no cumprimento das regras orçamentais. Durante a crise, alguns países à beira do precipício precisaram de ajuda financeira sob a supervisão da Troika. Mas todos os membros da União Europeia são obrigados a cumprir regras estritas para evitar que os governos gastem muito mais do que aquilo que recebem. O objetivo é que os países se possam preparar para os maus tempos quando a economia está bem. A União Europeia adotou o Pacto de Estabilidade e Crescimento destinado a assegurar a disciplina fiscal. Como uma equipa, cada Estado tem de cumprir com as mesmas regras, adotando um orçamento com um déficit máximo de 3% do produto interno bruto. Além disso, o montante da dívida total do Estado não deve exceder 60% do PIB. Se esses limites não forem respeitados, as autoridades lançam advertências que podem levar à abertura de um procedimento por déficit excessivo e, se isso não for suficiente, a sanções reais. O acordo foi alterado ao longo do tempo com o aligeirar das regras e a introdução de novos parâmetros para considerar as condições específicas de cada Estado. Recentemente, as regras foram novamente reforçadas e, em alguns casos, automaticamente com a adoção do Pacto Fiscal, sob o qual a regra de um orçamento equilibrado se torna fundamental para cada Estado que o tiver aprovado. O que fizeram, entretanto, as outras grandes potências económicas? Os Estados Unidos responderam à crise com um plano de forte estímulo à economia, o que levou a um aumento do déficit da dívida pública. E o Japão lançou uma política que gera polémica, até mesmo na Europa. Os Estados Unidos estão agora em recuperação sólida que lhes permitiu consolidar o orçamento. Na verdade, ao mesmo tempo que a zona euro, mas a recessão estava a piorar. Por isso, a política fiscal da zona euro agravou a situação económica. A política adotada em 2012 pelo primeiro-ministro japonês, apelidada de Abenomics, é baseada no estímulo fiscal e nas reformas estruturais. O país tem um déficit enorme e a maior dívida pública do mundo, em termos de percentagem do PIB. As primeiras consequências da Abenomics foram positivas no que toca à confiança dos consumidores. Esta política tem sido bem sucedida no sentido em que as expectativas sobre a inflação mudaram. Assim, as expectativas de inflação subiram, tal como a inflação. Mas a longo prazo, a Abenomics parece estar a perder o fôlego, principalmente devido a um aumento dos impostos nas vendas a nível nacional. Será que esta política pode servir de exemplo para a Europa? Transportar algo como o Abenomics para a zona euro seria algo extremamente controverso, pois teria de envolver a compra de grandes quantidades de títulos do governo. Junta-se a nós Thomas Wieser, a pessoa a quem os governos pedem ajuda a nível da União Europeia. Muito obrigada pelo seu tempo. Tenho visto outros países do mundo a fazerem o que deve ser feito para impulsionar a economia. Qual a sua opinião sobre este debate, sobre a necessidade de flexibilidade na Europa?
A coordenação da política fiscal funciona um pouco como uma família, onde o casal tem um rendimento próprio, mas precisa de discutir um com o outro como vai gastar. E há que garantir a satisfação do parceiro, caso contrário pode destabilizar toda a família. Por isso é preciso ser flexível, adaptar-se a um menor crescimento ou um maior crescimento, a uma menor inflação e outras alterações. Os Estados-membros têm de seguir critérios muito rigorosos. Haverá margem de manobra? Levamos em conta uma inflação mais baixa, um crescimento mais baixo e os resultados de toda a política pode ser diferente. Se o crescimento for 1% inferior, o déficit pode ser um pouco maior. Grande parte do que fazemos depende da pressão dos parceiros. Esperamos que os países grandes se comportem como os pequenos. Há naturalmente incentivos desagradáveis. Pode haver multas. As multas podem ir até 0,2% do PIB. The fine can go as far as 0.2% of GDP. Acha que estamos a lidar possivelmente com uma situação em que temos de desistir? No, I'm quite sure that the Italian government and the French government will engage. Não, eu tenho certeza que o governo italiano e o francês se vão envolver com a Comissão e depois com o Eurogrupo. Estas reformas estruturais tornam a economia mais robusta, fazem-na crescer, fazem com que fique mais forte no futuro e depois é possível ter mais 1 ou 2 anos para equilibrar o orçamento. Then you can have 1 or 2 more years in order to bring your budget into a balanced position. Continuamos a conversa com Thomas Wieser daqui a pouco, mas primeiro veja o quadro de crescimento da Itália. Está no 3º ano de recessão e espera-se apenas um crescimento marginal no próximo ano. O primeiro-ministro italiano quer enfrentar as reformas para impulsionar o investimento e o crescimento. Mas como é que pretende pagar por isso? Através de empréstimos ou aumentando a dívida? O plano é controverso. Será que as empresas e os investidores estão preocupados ou consideram que é algo necessário para o crescimento? Giovanni Maggi foi descobrir. A economia turística italiana representa cerca de 10% do produto interno bruto, muito devido à contribuição dos visitantes estrangeiros. Nos últimos anos, os italianos tiveram de apertar o cinto, especialmente depois das reformas adotadas para equilibrar as finanças públicas. Olhando para os números do déficit, o PIB demonstraria que a Itália tem sido um bom aluno, mas com o custo de uma economia sem crescimento e com menos postos de trabalho. Veneza, a poucos passos do canal. Uma antiga zona industrial que se está a tornar um símbolo do abandono e da perda de emprego. Produzíamos 47% da produção química italiana. Hoje não produzimos quase nada. Precisamos de investimentos produtivos e de ter escolha a nível da política industrial. Estamos submetidos ao Pacto de Estabilidade. Nunca ouvi falar de uma Europa legal. A quantidade de economia paralela, a quantidade de dinheiro que foge dos impostos em toda a Europa é enorme. Provavelmente seria apropriado começar a partir daí. Não importa se o investimento vem do setor público ou do privado. O renascimento da economia e do emprego é a prioridade dos trabalhadores. A Lotto Sport é uma empresa de Veneza de roupa desportiva com unidades de produção em todo o mundo. O presidente executivo é também o presidente da Câmara do Comércio Internacional de Itália. Acredito que existem recursos que ainda devem estar a ser devidamente equilibrados, gastos que provavelmente não são apropriados atendendo à situação, mas também temos oportunidades de investimento que devem ser devidamente aproveitadas. Ainda é possível encontrar recursos para financiar investimentos. Mas o que devem fazer os governos para estimular a economia? Um déficit nos gastos, mas investido em infraestruturas boas e produtivas, onde há uma governação sábia e inteligente dos custos em comparação com a produtividade do investimento. Aqui teremos uma alavanca positiva, onde esses montantes não são desperdiçados, mas sim devidamente investidos. Ainda connosco está Thomas Wieser. É necessária flexibilidade para haver investimento no crescimento. Por que é que há tanta hesitação a nível da União Europeia?
O que realmente importa relativamente ao crescimento é o investimento privado, que está a ser travado por inúmeros fatores. A fragmentação dos mercados financeiros, a falta de reforma dos mercados de trabalho e a baixa rentabilidade geral das empresas. A resposta que acredito estar correta é que há que reduzir a despesa para criar uma margem financeira para que se possa financiar o investimento, não apenas este ano. É preciso financiar mais investimentos a partir de 2015 para as próximas décadas. É possível investir mais dentro das regras atuais. Muitos diriam que isto é andar em círculos. É preciso manter o endividamento das economias sob controle, como um todo. Na maior parte dos países, alguns setores da economia precisam de uma alavanca, seja o setor bancário, seja o setor governamental ou o setor privado. É por isso que é preciso alterar os gastos com taxas de crescimento mais elevadas devido ao investimento privado e ao investimento do governo. Gostaria que o seu parceiro investisse em ações no futuro para permitir um futuro de rendimento ou que gastasse tudo só de uma vez? Ia preferir que o governo investisse no futuro dos seus filhos e não esbanjasse o dinheiro em alguns objetos de luxo. Acha que vamos cumprir as regras em vez de as mudar? As regras não vão mudar, oferecem um grau bastante razoável de flexibilidade. Vamos cumpri-las e será positivo para o crescimento na Europa e acredito que também em Itália, como acabamos de discutir. É tudo neste episódio da Real Economy, mas o debate sobre a flexibilidade orçamental ainda deve continuar durante uns tempos. Até breve.